A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de dois elementos gerais do universo, dos quais acima está Deus. Vamos falar de espírito e matéria. Não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma. Estão aí axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como materiais, há necessidade, para explicar a sua causa, de remontar a outra origem além da matéria. É esse princípio que designamos por alma ou espírito. Quando, perscrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecermos, a analisar as nossas faculdades, quando, afastando da nossa alma a escama nela acumulada pela vida, o espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência, penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser e nos achamos então em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade. O amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios, que se encontram em graus diversos no ignorante, do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder da matéria que está desprovida de tais atributos. E se a matéria não possui essas qualidades, como poderia por si só formar os seres que estão com elas dotados? O sentimento do belo e do verdadeiro, a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas, teriam assim a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue das nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam estas turvas ou límpidas. Em vão se pretenderia que tudo fosse matéria, pois que somos suscetíveis de amor e bondade, amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo. O sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria, e nada de tudo isso nos distinguiria da matéria. Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão, e procederíamos de uma causa que não possui essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama, nem conhece coisa alguma, que é cega e muda. Superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Tal modo de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo, pelos seus órgãos, deriva-se da matéria. Pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Relativamente ao corpo humano, digamos ainda com mais exatidão que os órgãos componentes dessa máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanha-a depois da morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfano, vaporoso. Mais adiante trataremos da existência desse perispírito. O espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos são as fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas
Enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem, estendem-se por além túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver é sem limites. Tudo isso mostra, caros amigos, que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a sua origem, necessário se faz que remontemos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Deus é o centro para o qual convergem e onde vão terminar todas as potências do universo. É o foco de que emana toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. É das nossas relações com o grande arquiteto dos mundos que decorre a harmonia universal, a comunhão, a fraternidade. Para sermos realmente irmãos, é necessário um pai comum, e esse pai só pode ser Deus. Deus, dirão, tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos, às vezes tão odiosos pelos homens de seitas, que o espírito moderno se desviou dele. Mas que importam as divagações dos sectários? Pretender que Deus pode ser rebaixado pelos intentos dos homens equivale a dizer que o Monte Branco e o Himalaia podem ser abalados pelo sopro de um mosquito. A verdade paira radiosa e deslumbrante muito acima das obscuridades teológicas. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares. Deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade das suas obras. Caros amigos, a hora em que tudo repousa, quando a noite é transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida, então, ó homem, ó meu irmão, eleva o teu olhar e contempla o infinito dos céus. Observa a marcha cadenciada dos astros, evoluindo nas profundezas. Esses focos inumeráveis são mundos comparada aos quais a Terra não é mais que um átomo, sóis prodigiosos, rodeados por cortejos de esferas e cujo rápido percurso se mede em cada minuto por milhões de léguas. Distâncias espantosas os separam de nós, e eis porque nos parecem simples pontos luminosos. Mas projeta sobre eles essa luneta colossal da ciência, o telescópio. Distinguirás suas superfícies semelhantes a oceanos de fogo. Procurarás inutilmente contá-los. Eles se multiplicam até às regiões mais remotas, confundindo-se pouco a pouco numa poeira luminosa. Verás também, sobre os mundos vizinhos da Terra, desenharem-se os mares, moverem-se as nuvens. Reconhecerás que as manifestações da vida se produzem por toda a parte e que uma ordem admirável une, sob leis uniformes e em destinos comuns, a Terra e seus irmãos, os planetas errantes no infinito.
Saberás que todos esses mundos, habitados por outras sociedades humanas, se agitam, se afastam, se aproximam, impulsionados por diversas velocidades, percorrendo órbitas imensas, que por toda a parte do movimento, a atividade, a vida, se patenteiam em espetáculo grandioso. Observa também o nosso globo, esta terra, nossa mãe, que parece dizer-nos: vossa carne é a minha, sois meus filhos. Observa esta grande nutrir da humanidade. Vê a harmonia dos seus contornos, seus continentes, no seio dos quais as nações cresceram e se multiplicaram, seus vastos oceanos sempre em movimento. Segue o renovamento das estações que a revestem de verdes enfeites e messes douradas. Contempla todos os seres vivos que a povoam, aves, insectos, animais, plantas e flores, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia do escrínio divino. Observa-te a ti mesmo, vê o jogo admirável dos teus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas? Os olhos e os ouvidos? Considera todas essas coisas e pergunta à tua razão, ao teu discernimento, se tanta beleza, esplendor, harmonia podem resultar do acaso, ou se não deveremos antes atribuir tudo isso a uma causa inteligente, presidindo à ordem do mundo e à evolução da vida. E se em contestação, aludes aos flagelos, às catástrofes, enfim, a tudo o que vem perturbar essa ordem admirável, responderei: prescruta os problemas da natureza, não te detenhas à superfície, desce ao fundo das coisas e descobrirás com surpresa que essas aparentes contradições não fazem mais que confirmar a harmonia geral, pois tudo é útil ao progresso dos seres, único fim da existência. Caros amigos e ouvintes, se Deus fez o mundo, replicam garbosamente certos materialistas, quem fez, portanto, a Deus? Tal objeção é insensata. Deus não se vem adaptar à cadeia das suas criaturas. Deus não se vem adaptar à cadeia das suas criaturas. O Deus criado por nós não é válido. É o ser universal, sem limites no tempo e no espaço. Por conseguinte, é infinito e é eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais que, se não fosse ele, estariam insoladas e divergentes. Abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior, essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. A existência de um plano geral, de um alvo comum, para o qual tendem todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema, que é Deus. Caros amigos e ouvintes, mais tarde, noutro programa, iremos falar deste corpo subtil, etéreo, diáfano, que une espírito e matéria, espírito e corpo. Falamos, claro está, do perispírito, que envolve e individualiza o princípio inteligente, fazendo toda esta maravilha, constituindo a individualidade inteligente, que é o espírito ou a alma. Ficamos hoje por aqui, não sem antes vos deixar aqui com uma pequena mensagem do livrinho de Vida Feliz, que diz assim: a presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal que
tempera o amor. A desconfiança e a insegurança significam a manifestação de ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando origem a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Agora sim, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, ficamos por aqui. Marcamos o encontro para o próximo sábado à mesma hora, falando de outra temática. A todos, boas festas. Festas felizes. Que pensemos aos poucos no Natal, no aniversário do Mestre dos Mestres, do nosso modelo e guia, daquele que veio separar a história em antes dele e depois dele. Que tenhamos um mês cada vez mais dedicado ao espírito e não tanto às coisas materiais. Mais uma vez, uma excelente semana para todos e até ao próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.